Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui. Hoje, a gente vai mergulhar numa dupla que comanda muita coisa no nosso corpo, o hipotálamo e a hipófise. São estruturas pequenininhas, né? Mas, nossa, o impacto delas é enorme. A nossa conversa vai ser guiada pelo material da aula 2, lá do Dr. Dario Santucci, sobre esse tema. A ideia é a gente desmembrar as funções, os hormônios e, claro, o que isso significa na prática clínica, né? A importância desse eixo. Pensem neles como, sei lá, o centro de controle hormonal do corpo. Preparados? Então, vamos começar por cima, pelo hipotálamo. Ele fica ali, na base do diencéfalo, né? Uma região bem central do cérebro. O material descreve ele como um integrador mestre, certo? O que significa isso na prática? Exatamente. O hipotálamo ele é tipo a grande ponte mesmo, entre o sistema nervoso e o endócrino. Ele recebe um monte de informação, sabe? Temperatura do corpo, quanto tem de glicose no sangue, osmolaridade. Há informações internas. Isso, internas. E também externas, tipo luz, estresse. E com base nisso tudo, ele organiza as respostas para manter o equilíbrio, a homeostase. E ele faz isso de duas formas principais, controlando o sistema nervoso autônomo e, o que mais interessa para a gente hoje, regulando a hipófise. E essa regulação da hipófise tem, assim, duas vias principais. Para a parte da frente da hipófise, a adenohipófise, o hipotálamo solta hormônios... Reguladores, né? Liberadores ou inibidores. E eles chegam lá por um sistema de sangue especial, o sistema porta-hipotálamo-hipofisário. Tipo um delivery exclusivo. Isso, tipo isso. Já para a parte de trás, a neurohipófise, a conexão é direta. São neurônios do hipotálamo que mandam seus axônios até lá. E um ponto que o material do Dr. Santucci bate bastante na tecla e que sempre gera dúvida, a neurohipófise, ela não produz hormônio nenhum. Ela só guarda e libera o ADH e a ocitocina que foram feitos lá em cima no hipotálamo. Essa distinção é super importante mesmo. E dentro do próprio hipotálamo, essa função toda não é feita por uma área só, né? Tem vários centros, os núcleos. O material lista alguns. Você pode guiar a gente pelos mais relevantes clinicamente, talvez? Claro, vamos lá. A gente pode destacar uns grupos principais que o material menciona. Olha, os núcleos supraóptico, o NSO, e o paraventricular, NPV, são chave para a neurohipófise. O NSO é o campeão na produção de ADH, o hormônio antidiurético, sabe? A vasopressina, essencial para o balanço de água. Entendi. O NPV também faz ADH, mas ele é o maior produtor de ocitocina. Aquela do parto, amamentação, comportamento. E além disso, o NPV também faz outros hormônios, tipo CRH e TRH, que vão lá controlar a adenohipófise. Outro núcleo super importante é o arqueado. Ele produz GHRH. O do hormônio do crescimento. Esse mesmo. E também GNRH, que comanda a parte de reprodução. E olha que curioso, dopamina, que serve para frear a liberação de prolactina lá na adenohipófise. Frear a prolactina. Interessante. Sim, e não dá para esquecer o núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico mestre, né? Que ajusta o sono e a vigília com a luz. E claro, tem os centros que controlam a fome, no lateral, e a saciedade no ventromedial. É impressionante. Áreas minúsculas com funções tão vitais. E imagino que qualquer probleminha aí pode complicar bastante, né? Sem dúvida, com certeza. O material clínico faz essa ponte muito bem. Qualquer lesão ou disfunção nesses núcleos pode levar a quadros bem sérios, tipo diabetes insípidos se o problema for no ADH, distúrbios alimentares, obesidade, anorexia. Ligado à fome e saciedade. Exato. Alterações do sono pelo supraquiasmático, problemas na resposta ao estresse, ligados ao CRH, infertilidade por problemas com GNRH ou prolactina. Isso mostra como essa pequena região é, na real, crucial para a saúde como um todo. Descendo um pouquinho, então, a gente encontra a hipófise, a tal da glândula pituitária. Ela fica bem protegida ali na célula túrcica, né, uma cavidade no osso esfenoide. E como ela se conecta com o hipotálamo que está logo acima?
A conexão é pela haste hipofisária, o infundíbulo. Mas não é só um cabinho, sabe? É uma via de comunicação super importante. Por ali passam os vasos do sistema porta, levando aqueles hormônios reguladores para a adenohipófise. O delivery. Isso. E também passam os axônios, os prolongamentos dos neurônios, lá do hipotálamo, dos núcleos NSO e NPV. Eles terminam na neurohipófise, levando o ADH e a ocitocina para serem liberados. E a hipófise em si também tem suas partes, né? O material fala do lobo anterior, a adenohipófise, o posterior, a neurohipófise, e uma parte intermédia. Qual a grande sacada para diferenciar o lobo anterior do posterior? Essa diferença é fundamental e está na origem e no jeito como são controlados. A adenohipófise, que é a parte da frente, ela vem de um tecido lá da faringe primitiva, a bolsa de Hatch. Não é tecido nervoso, por isso ela funciona como uma glândula mesmo. Ela produz seus próprios hormônios. Quais eram mesmo? GH, TSH, isso. GH, TSH, ACTH, FSH, LH e a prolactina. E o controle dela pelo hipotálamo é hormonal, por aquele sistema porta. Já a neurohipófise, a parte de trás, é diferente. Ela é uma extensão direta do cérebro, do hipotálamo, tecido neural mesmo. Então ela não produz. Não produz nada. Ela só armazena e libera o ADH e a ocitocina que vieram prontos do hipotálamo. E o controle dela é neural. São impulsos elétricos que descem pelos axônios e mandam liberar. A parte intermediária em humanos é bem pequena e a função não é muito clara, assim. Entendi perfeitamente. A adeno é a fábrica, neuro é o centro de distribuição. Vamos detalhar um pouquinho mais os produtos dessa fábrica, da adenohipófise? Claro. São 6 hormônios principais que ela produz, cada um com o seu alvo e função. Primeiro, o GH. Hormônio do crescimento. Atua em quase todo lugar, né? Crescimento de ossos, músculos e tem efeitos no metabolismo também. Depois, o TSH, hormônio tireoestimulante. Ele manda a tireoide trabalhar e produzir T3 e T4. O ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Esse vai lá nas adrenais, no córtex e manda produzir cortisol principalmente. Aí tem a dupla FSH e LH, que são as gonodotrofinas, essenciais para os ovários e testículos funcionarem direito, produzindo óvulos, espermatozoides e os hormônios sexuais. E por último, a prolactina, a PRL. A função mais conhecida é estimular a produção de leite pelas mamas. Beleza. E a neurohipófise, nosso centro de distribuição. Quais os 2 produtos que ela libera mesmo? Ela libera 2 hormônios que, lembrando, foram feitos lá no hipotálamo. O ADH, hormônio antidiurético, ou vasopressina, ele age nos rins para fazer a gente reabsorver mais água. Aí a urina fica mais concentrada e a gente não desidrata. Em dose alta, ele também fecha os vasos, aumentando a pressão. Por isso o nome vasopressina. E a ocitocina, famosa pelas contrações no parto e pela ejeção do leite quando o bebê mama. Mas hoje a gente sabe que ela faz bem mais coisa, né? Tem a ver com vínculo social, confiança, comportamento materno. Nossa, é um sistema bem complexo mesmo de produção, liberação. Mas como o corpo sabe a hora de parar, para não ter hormônio de mais nem de menos? O material do Dr. Santucci fala dos mecanismos de feedback, né? Isso, fundamental. O principal controle é o feedback negativo, ou retroalimentação negativa. É como o termostato de casa que você comentou. O produto final de uma cadeia de comando hormonal vai lá atrás e inibe os primeiros passos. O exemplo clássico que está no material é o eixo do estresse. Hipotálamo, hipófise e adrenal. Como funciona esse? É assim. 1. O estresse faz o hipotálamo liberar CRH. 2. O CRH vai na adenihipófise e manda liberar ACTH. 3. O ACTH viaja até o córtex da adrenal e manda liberar cortisol. 4. Aí o cortisol circula, faz seus efeitos no corpo, mas ele também volta lá no hipotálamo e na hipófise e fala, opa, já tem bastante, pode diminuir a produção de CRH e ACTH. Isso fecha o ciclo, evita o excesso de cortisol. Faz todo sentido, um sistema de autoajuste. Mas tem outros tipos de controle.
O material citava exemplos para ocitocina e prolactina que pareciam um pouco diferentes. Sim, tem umas nuances bem interessantes. A ocitocina, por exemplo, durante o parto, funciona por feedback positivo. Quer dizer, a ocitocina causa contração no útero. A pressão do bebê lá no colo do útero estimula a liberar mais ocitocina, que causa mais contração. E vai aumentando. E isso, um ciclo que se amplifica até o bebê nascer. E a liberação dela também é muito ligada a estímulos como toque, olhar e a própria sucção do bebê no peito. Já a prolactina, a regulação dela é peculiar. Normalmente a secreção dela é inibida o tempo todo pela dopamina que vem lá do núcleo arqueado do hipotálamo. É como se tivesse um freio de mão puxado. Ah, por isso a dopamina freia a prolactina. Exatamente. Mas aí vem o estímulo da sucção do bebê. Esse estímulo manda sinais nervosos que diminuem a liberação dessa dopamina lá no hipotálamo. É como tirar o pé do freio. Sem o freio da dopamina, a adenohipófise fica livre para liberar um monte de prolactina para produzir o leite. Mostra como esses controles são sofisticados, né? Adaptados para cada função. Ok. Essa fisiologia toda é incrível. Mas onde isso entra na prática? Como entender esse eixo ajuda no dia a dia da medicina? O material do Dr. Santucci traz uns casos clínicos para ilustrar isso, né? Exatamente. Entender o eixo é chave para o diagnóstico. Vamos dar uma olhada nos casos. Caso 1. Um homem que começa a urinar muito, poliúria, e ter muita sede, polidípsia, depois de um traumatismo na cabeça, um TCE. Esse quadro, vindo depois de um TCE, grita diabetes insípido central. Por quê? Porque a lesão pode ter machucado ou o hipotálamo, onde se produz o ADH, NSOPV, ou a neurohipófise, onde ele é liberado. Sem ADH, o rim não segura a água. Resultado, muito xixi, bem diluído, desidratação e uma sede que não passa. O tratamento é repor o ADH com desmopressina. Entendi. Falta ADH, perde água. E o segundo caso? Uma senhora idosa, confusa e com sódio baixo no sangue. Hiponatremia. Aqui, o problema é o contrário. SIADH, a síndrome da secreção inapropriada de ADH. Nesse caso, tem excesso de ADH sendo liberado, mesmo quando não precisa. Tipo quando a pessoa está bem hidratada. E o que acontece? O rim segura a água demais por causa desse excesso de ADH. Isso dilui o sódio no sangue. E sódio baixo, a hiponatremia, afeta o cérebro. Causa confusão, lentidão, pode até dar convulsão. Aí tem que investigar por que está liberando ADH demais, pode ser remédio, tumor, doença no pulmão, e a primeira medida é restringir a água que ela bebe. E o terceiro caso da Juliana, 28 anos. Esse parece amarrar várias pontas. Ela não menstrua, amenorreia, está saindo leite do peito, galactorreia, e a visão está estranha para os lados. A investigação mostra prolactina nas alturas, FSH e LH baixos e um tumor grande na hipófise comprimindo o quiasma óptico. O que está rolando aqui? Esse é um quadro clássico de prolactinoma. É um tumor benigno da adenohipófise que produz prolactina sem parar. E a prolactina alta explica tudo. 1. Amenorreia e infertilidade. A prolactina em excesso inibe o GNRH lá no hipotálamo. Sem GNRH, cai o FSH e o LH, e o ovário para de funcionar direito. Por isso não menstrua. 2. Galactorreia. É o efeito direto da prolactina alta nas mamas. 3. Alteração visual. O nome técnico é hemianópsia bitemporal. O tumor cresceu tanto, é um macroadenoma, que está apertando o quiasma óptico. O quiasma é onde as fibras nervosas da visão periférica dos dois olhos se cruzam. Fica logo em cima da hipófise. A compressão ali causa essa perda de visão lateral nos dois lados. A dor de cabeça também pode ser pelo tamanho do tumor. E o tratamento para isso? É sempre cirurgia? Felizmente não. Na maioria das vezes, o tratamento inicial é com remédio. São os agonistas dopaminérgicos, tipo caborgolina ou bromocriptina. Lembra que a dopamina freia a prolactina? Sim. Então, esses remédios imitam a dopamina. Eles baixam a prolactina e muitas vezes fazem o tumor diminuir de tamanho. Com isso, a menstruação volta, a galactorreia para e a visão pode até melhorar.
A cirurgia, que geralmente é feita pelo nariz transesfenoidal, fica para casos que não respondem ao remédio, ou se a pessoa não tolera, ou se a visão está muito ruim e precisa descomprimir rápido. Precisa de acompanhamento com o endocrinologista e oftalmologista, claro. Então fica a dica clínica. Viu a tríade amenorreia plus galactorreia plus alteração visual, tem que pensar em problema na hipófise, pedir dosagem de prolactina e um exame de imagem. Esses casos mostram bem a importância prática de entender o eixo, né? Para a gente fechar essa parte, quais seriam os pontos, assim, essenciais que os alunos precisam guardar do material do Dr. Santucci sobre hipotálamo e hipófise? Olha, para ter uma base sólida, é fundamental focar em, primeiro, as diferenças cruciais entre adeno e neurohipófise. De onde vêm, como são controladas, o que fazem. Primeiro, as diferenças cruciais entre adeno e neurohipófise. Depois, as funções dos principais núcleos lá do hipotálamo. As ações e como são regulados os hormônios-chave, ADH, ocitocina, prolactina. As ações e como são regulados os hormônios-chave. Como funciona o feedback, principalmente o negativo. As ações e como são regulados os hormônios-chave. E, claro, como isso tudo se aplica na clínica, como a gente viu nos casos de DI, SIADH e prolactinoma. E o material também joga umas perguntas para pensar, né? Para não ficar só na decoreba. Sim, são ótimas para aprofundar. Por exemplo, qual a diferença principal de função entre o núcleo supraóptico e o paraventricular? Os dois fazem ADH e ocitocina, mas um foca mais em um, o outro no outro e também nos fatores liberadores. Ou como exatamente a dopamina faz aquele freio na prolactina e como a sucção mexe nisso. O que realmente define o diabetes insípidos é a falha em concentrar a urina por falta de ADH funcionando, né? Quais são os gatilhos mais fortes para liberar ADH? Aumento da osmolaridade do sangue e queda da pressão ou volume sanguíneo. E essa história da ocitocina além do parto e amamentação? O papel dela no comportamento social, nos vínculos. Isso abre um campo enorme sobre como hormônios e comportamentos se misturam, né? Exploramos bastante hoje essa arquitetura complexa e, nossa, super elegante do eixo hipotálamo-hipófise. Vimos a anatomia, a fisiologia dos hormônios e como os problemas aparecem na clínica. Foi bem completo. E para finalizar, uma reflexão que está bem alinhada com essa visão integrada que o Dr. Santucci busca passar. É bom pensar que esse eixo não funciona isolado, né? Ele está o tempo todo conversando com o resto do corpo, com o nosso ambiente, nosso estado emocional, estresse crônico, qualidade do sono, o que a gente come, nossas emoções, até doenças como pressão alta ou obesidade. Tudo isso influencia e é influenciado por esse sistema neuroendócrino. Entender essas conexões é essencial para quem está se formando na área da saúde para ter uma visão mais completa do paciente. Com certeza. Esperamos que essa análise aprofundada do material sobre hipotálamo e hipófise ajude bastante nos estudos e na compreensão dessa área que é tão fundamental. Obrigado pela companhia e até a próxima.